Eu me lembro exatamente do cheiro do salão. Era uma mistura estranha de flores caras, perfume amadeirado e champanhe recém-aberto. O casamento do meu irmão parecia ter sido cuidadosamente projetado para transbordar ostentação. Candelabros de cristal, arranjos florais com mais rosas do que eu poderia contar, garçons alinhados como soldados. Tudo impecável. Tudo brilhando. Tudo caro. Mas, para mim, nada disso brilhava. Porque eu sabia que aquele palco todo não era para celebrar o amor, era para exibir poder. E como sempre, eu era a convidada silenciosa, a irmã que todos fingiam tolerar por obrigação. Sentei-me em uma das mesas mais distantes do altar. Meu nome estava escrito com letra pequena no cartão, quase como um lembrete sutil de onde eu deveria estar, no fundo. Aquilo nunca me incomodou de verdade. Não mais. Eu aprendi a aceitar o papel de invisível. Ou melhor, aprendi a usá-lo. Minha mãe estava radiante naquela noite. Usava um vestido vermelho exagerado, com pedras reluzentes e decote indecente. Ela ria alto, o tipo de riso forçado que atravessa a espinha de quem escuta. Ao lado dela, meu pai tentava parecer sóbrio, mas seus olhos estavam pesados, e o copo na mão já era o terceiro ou quarto. Eles estavam orgulhosos. Orgulhosos do filho perfeito, o engenheiro de sucesso, o noivo do ano. E eu? Eu era a irmã mais velha que ainda trabalhava naquela empresa minúscula. Foi exatamente assim que meu irmão se referiu a mim. Eu estava a poucos metros de distância quando ele disse, alto bastante para todos da roda de amigos ouvirem. Coitada da minha irmã, ainda trabalhando naquela empresa minúscula. Um dia ela entende que sonhar não paga boleto. Risos. Gargalhadas abafadas. A noiva, com sua maquiagem digna de novela das 9, olhou para mim e esboçou um sorriso de pena. Pena. Eu não me levantei. Não reagi. Apenas levei a taça aos lábios com calma, e respirei fundo. Eu aprendi que, às vezes, o silêncio é mais letal do que qualquer resposta. Mas o universo é uma entidade sarcástica. E aquela noite ainda estava apenas começando. Poucos minutos depois, enquanto meu irmão posava para fotos, um homem se aproximou da minha mesa. Trajava um terno azul escuro impecável, sapatos polidos e uma expressão de completo desconforto. Ele hesitou por um instante antes de dizer: Senhora, eu não sabia que a senhora estaria aqui. Demorei um segundo para reconhecer aquele rosto. O CEO. O chefe do meu irmão. O homem que comanda a empresa onde ele se orgulha de trabalhar. E por que não? Respondi com naturalidade, sem levantar a voz. Inclinei levemente o corpo e sorri. Eu sou a dona da empresa. O rosto dele ficou pálido. Um silêncio constrangedor se formou entre nós. Ele engoliu em seco e tentou compor uma postura mais formal, como se precisasse justificar algo. Perdão, eu só achei que, e enfim. Está tudo bem, interrompi com gentileza forçada. Compreensível. Muita gente ainda não sabe. Eu prefiro assim. Discrição, sabe? Ele assentiu rapidamente, murmurando algo sobre reuniões futuras, agradecendo minha presença, e se afastou tão rápido quanto chegou. E foi aí que notei. Meu irmão observava tudo. Ele havia parado de sorrir. O garfo congelado no ar, a boca entreaberta. A expressão de deboche se transformando em incredulidade, como se o mundo tivesse acabado de girar em outra direção. Naquele instante, eu quis levantar. Quis ir até ele e perguntar se ainda achava minha empresa minúscula. Quis ver sua expressão desmanchar. Mas não. Eu esperei. Esperei porque eu sabia que ele veria. Não por educação, não por gentileza. Mas por curiosidade. Por desespero. Por orgulho ferido. E veio. Ei, ele disse, rindo sem graça enquanto se aproximava. O que foi aquilo ali? Piada interna com o seu chefe? Olhei para ele, e não havia mais nenhum traço de irmãzinha envergonhada em mim. Apenas uma mulher cansada de ser subestimada. Ele é seu chefe, não meu, respondi. E não foi piada. Ele só estava sendo educado com a dona da empresa. A risada dele cessou. Os olhos se estreitaram.
Ele não respondeu de imediato. Demorou para aceitar. Para entender. Você tá brincando. Não, Rafael. Eu não estou brincando. Ele pareceu querer rir novamente, mas a risada morreu antes mesmo de começar. Era o tipo de silêncio que implora por uma explicação. Mas, como assim? Você? Sim. Eu sou a dona. Comprei as ações há 2 anos, em silêncio. Criei um fundo, fiz aquisições sob outro nome. Demorou, mas consegui. A empresa é minha agora. Ele não conseguia esconder o choque. As palavras não saíam. E eu, sinceramente, saboreei cada segundo daquela paralisia. Por tantos anos, fui a piada. Há quem desperdiçava talento, há quem não fazia nada da vida, há quem se achava empreendedora. E agora, ali, naquele salão ornamentado com o dinheiro dos meus pais, naquele altar construído em cima do orgulho de um filho, era ele quem parecia pequeno. Minúsculo. A voz da minha mãe cortou o ambiente. Rafael. Vem tirar foto com a família. Ele não se moveu. Ainda estava processando. Ah, e Rafael, acrescentei, antes que ele se afastasse, seria bom você manter o profissionalismo no ambiente de trabalho. Comentários desnecessários podem ser mal interpretados, entende? Falei com um sorriso cortês. Mas ele sabia. Ele sentiu. Não era mais sua irmã falando. Era sua chefe. Naquela noite, fui embora antes da sobremesa. Não havia mais nada para provar. Mas eu sabia, era só o começo. No dia seguinte, o mundo amanheceu diferente. O sol era o mesmo, a cidade seguia seu ritmo caótico de buzinas e passos apressados, mas dentro de mim, algo havia se mudado, como uma peça que finalmente se encaixa depois de anos fora do lugar. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento, café na mão, observando o céu clarear atrás dos prédios, quando meu celular começou a vibrar. Primeiro, uma chamada perdida do meu pai. Depois, mensagens da minha mãe: precisamos conversar. Seu irmão está muito abalado com o que aconteceu ontem. E por fim, um áudio da minha cunhada, a recém-esposa. Oi, então, eu sei que ontem o Rafael passou do ponto. Ele ficou envergonhado, sabe? Disse que você exagerou, que não precisava ter feito aquilo na frente de todo mundo. A gente podia resolver em família, né? Em família. Era sempre essa desculpa. Sempre que eles me humilhavam, o que eu devia era relevar. Por ser família. Por respeitar os mais velhos. Por entender que a não era por mal. Como se anos de desprezo pudessem ser varridos para debaixo do tapete com um sorriso falso e uma piada sem graça. Eu deixei todos os áudios sem resposta. Pela primeira vez, o silêncio era meu aliado, e ele gritava mais alto do que qualquer explicação. Mais tarde, no escritório, os olhares me seguiam pelos corredores como se eu fosse uma miragem. Colegas cochichavam, outros abaixavam a cabeça. O que antes era uma gestora discreta de um fundo de investimento com nome neutro agora era revelação. Meu nome estava entre os papéis da holding, e com a nova rodada de reorganização societária, não havia mais como esconder. No fim da manhã, o CEO, aquele mesmo que se aproximou de mim no casamento, entrou na minha sala com passos calculados. Senhora Fernandes, desculpe incomodar, mas precisamos conversar sobre o Rafael. Assenti, sem pressa. Claro. Feche a porta, por favor. Ele fez o que pedi, sentando-se na poltrona à minha frente, claramente desconfortável. Puxou um tablet com alguns dados e relatórios, mas eu sabia que aquilo era apenas um teatro. Ele não queria falar sobre resultados. Ele queria falar sobre o escândalo. Houve um incidente no refeitório hoje cedo, começou. Rafael foi confrontado por outros funcionários. Alguns riram, outros questionaram a conduta dele com relação à sua irmã, digo, a senhora. Pode me chamar de você? Interrompi, sem tirar o olhar dele. Ainda sou a mesma pessoa. Apenas não sou mais invisível. Ele respirou fundo, constrangido. Ele está pedindo transferência. Disse que o ambiente ficou hostil. Está disposto a sair da empresa, inclusive.
Dei um gole no café e encostei o corpo na cadeira, avaliando o peso das palavras. Engraçado. Durante anos, eu também me senti desconfortável. Não na empresa, mas na família. Engoli piadas, olhares, comparações. Fui taxada de fracassada porque não havia um crachá com meu nome brilhando na porta. Agora que as posições se inverteram, é ele quem quer fugir? O CEO baixou os olhos, sem saber como reagir. Então, continuei. Rafael pode ficar. Desde que esteja disposto a trabalhar como todos os outros. Aqui, os sobrenomes não compram respeito. E era isso. Naquela tarde, subi até o andar do meu irmão. Entrei sem anunciar. Ele estava em sua mesa, mas o olhar não era o mesmo do casamento. O homem arrogante e altivo havia desaparecido. O que vi ali era um menino perdido. Ele tentou se levantar, mas levantei a mão. Não precisa. Ele começou, mas não soube o que dizer. Por que você nunca contou? Por que escondeu de todo mundo? Ri baixo, não de zombaria, mas de incredulidade. Porque vocês só escutam quando grito. E gritar nunca foi da minha natureza. Eu prefiro mostrar. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Você sabe como isso me afeta? As pessoas estão rindo de mim. Me tratam diferente. Aquela frase doeu. Não por pena, mas por ironia. Agora você entende como eu me senti durante anos. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele murmurou. Você vai me demitir? Não. Mas vou cobrar de você o mesmo que cobro de qualquer funcionário. Resultados, ética, respeito. Aqui dentro, não somos irmãos. Somos profissionais. Se você não souber lidar com isso, a porta está aberta. Ele assentiu, visivelmente engolindo o próprio orgulho. E pela primeira vez, não rebateu. Quando saí daquela sala, não senti prazer nem vingança. Senti alívio. Como se, enfim, estivesse me libertando de um peso que carreguei por toda uma vida. Mas a história não terminou ali. Naquela noite, meus pais me chamaram para jantar. Uma tentativa tola de fingir que nada havia acontecido, que tudo era apenas um mal-entendido. Cheguei atrasada de propósito. Queria ver a reação deles quando tivessem tempo de sobra para pensar. Minha mãe foi a primeira a falar. Filha, nós estamos muito orgulhosos. Só achamos que poderia ter nos contado, sabe? Meu pai completou. Podíamos ter te apoiado. A risada que escapou de mim foi tão sincera quanto cruel. Apoiado. Vocês passaram anos dizendo que eu perdia tempo, que meus projetos eram fantasias, que meu irmão sim era o exemplo. Quando eu mais precisei, fui ignorada, ridicularizada. Agora que sabem que eu venci, querem dizer que sempre estiveram do meu lado? Minha mãe tentou se justificar. Mas somos família. Não, interrompi. Família é quem está com você quando ninguém mais está. Quem acredita sem precisar de provas. O que vocês fizeram foi se distanciar sempre que tive uma queda. E agora querem se aproximar porque subi. Me levantei, deixando os talheres sobre o prato intacto. A diferença é que, desta vez, eu não preciso mais ficar. Eu escolho quem merece sentar à minha mesa. E vocês, sinto muito, mas perderam esse direito. Saí do restaurante sem olhar para trás. A noite estava fria, mas dentro de mim havia um calor estranho. Um calor que nascia da libertação. Eles não entenderam. Nunca entenderiam. Mas eu? Pela primeira vez, entendia tudo. Eu não fui criada para brilhar. Desde muito nova, entendi que havia algo errado com o modo como minha presença incomodava minha mãe. Enquanto meu irmão ganhava aplausos por qualquer respiração mais elaborada, eu era a sombra conveniente, aquela que deveria entender o próprio lugar. Aquela noite no restaurante escancarou algo que já era evidente para mim há muito tempo: eles só sabiam me valorizar quando eu era útil. E agora que eu havia ultrapassado todas as expectativas silenciosas, virei incômodo. Um lembrete constante de que haviam apostado no cavalo errado. Eu passei os dias seguintes em silêncio. Fui para a empresa, como sempre, mas sem alarde.
O burburinho entre os funcionários aos poucos se dissipava. O choque da revelação dava lugar a uma nova normalidade. Agora todos sabiam quem eu era, mas poucos sabiam como eu havia chegado até ali. E é exatamente assim que eu gosto. Só que, como acontece com toda mudança brusca de poder, as máscaras começaram a cair. Começaram com pequenos detalhes. Um gerente que nunca havia falado comigo veio oferecer a colaboração total. Uma funcionária do financeiro, que antes ignorava minha presença nos elevadores, passou a sorrir exageradamente. Mas o que mais me incomodava era o comportamento do meu irmão. Rafael se mantinha calado. Trabalhando mais do que nunca, evitando qualquer tipo de conflito. Era estranho, até mesmo para ele. E foi aí que desconfiei. Porque meu irmão nunca ficou quieto quando se sentiu ferido. Ele não sabia perder em silêncio. Na quinta-feira daquela semana, a coordenadora de time procurou. Estava nervosa, quase hesitante. Senhora Fernandes, eu não sei se devo me envolver, mas achei que precisava ver isso. Ela colocou sobre minha mesa um dossiê com registros de e-mails internos. Conversas entre Rafael e um grupo de funcionários. Mensagens recentes e outras nem tanto. Em uma delas, de 2 meses atrás, ele escrevia: minha irmã é uma vergonha, acha que vai longe naquela empresinha falida. Só serve para limpar mesa de reunião. E outra, ainda pior, datada da véspera do casamento: se essa doida aparecer no meu casamento, vou ter que fingir que gosto dela. Tomara que use alguma roupa ridícula, assim vira piada de novo. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu fechei a pasta, agradeci à funcionária e pedi discrição. Depois, fiquei parada por minutos olhando para as janelas altas da minha sala. A cidade lá fora seguia viva, indiferente. Mas dentro de mim, algo estava morrendo pela última vez. Aquela era a gota final. A prova de que Rafael não sentia vergonha pela humilhação pública. Ele sentia raiva por eu não ter me mantido no lugar onde me colocaram a vida inteira, o de baixo. E então, como se o destino quisesse brincar mais uma vez, recebi uma ligação da minha mãe. Filha, ela começou, com aquela voz doce que só usava quando queria algo. Eu e seu pai estávamos conversando, e, será que você não conseguiria ajudar o Rafael? Ele está tão abatido, tadinho. Disse que vai pedir demissão. Isso não é justo, você sabe. Ele sempre esteve ao seu lado. A mentira atravessou meus ouvidos como uma lâmina. Sempre ao meu lado. Repeti, com a voz baixa e firme. Ou sempre por cima de mim? Não fala assim, ela respondeu, ofendida. Você sabe que ele é impulsivo, mas no fundo te ama. Ri. Pela primeira vez, ri de verdade ao ouvir aquilo. Vocês confundem muito amor com controle, mãe. Rafael nunca me amou. Ele me tolerava como se tolera uma empregada inconveniente. E vocês? Vocês fecharam os olhos porque era mais fácil acreditar nele do que enxergar em mim qualquer valor. Filha, por favor. Eu não sou mais filha de vocês. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Eu sou dona da minha história. E nela, vocês não têm mais espaço. Desliguei. E pela primeira vez, senti a liberdade verdadeira. Aquela que não depende da aprovação de ninguém. Aquela que vem quando a gente se basta. Mas ainda faltava uma peça. Algo que eu evitava encarar, mesmo sabendo que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona, meu passado naquela empresa minúscula. Foi nela que eu comecei com apenas um computador velho, uma cadeira torta e uma ideia na cabeça. Passei meses dormindo mal, comendo qualquer coisa e assistindo aos meus próprios pais perguntarem se eu não ia desistir daquela bobagem. Vi amigos desistirem, vi fornecedores me enganarem, vi portas se fechando. E ainda assim, continuei. Quando consegui meu primeiro cliente, comemorei sozinha. Quando fechei o primeiro contrato grande, eles disseram que foi sorte. Quando abri minha primeira sede, nem apareceram na inauguração. Aquela empresa, que Rafael achava pequena, foi o alicerce de tudo que construí. Foi nela que aprendi a cair e levantar sem aplauso. A crescer sem precisar pisar em ninguém. A ser forte, mesmo quando todos torciam para que eu desmoronasse. Foi por isso que decidi contar minha história.
não para eles, mas para todos que, como eu, foram silenciados. Na segunda-feira seguinte, convoquei uma reunião geral na empresa. Pela primeira vez, todos os departamentos juntos. Falei pouco, mas com firmeza. Contei quem eu era, como havia começado, e por que havia escolhido o anonimato por tanto tempo. Falei sobre esforço. Falei sobre resistência. Falei sobre recomeços. E então olhei para meu irmão, sentado no fundo da sala, imóvel. Nesta empresa, todos têm a chance de crescer, inclusive aqueles que duvidaram. Mas aqui, respeito não é negociável. E lealdade, muito menos. Terminada a reunião, alguns aplaudiram. Outros apenas refletiram. Mas eu sabia que tinha feito o necessário. Naquela noite, deitei e dormi sem culpa. Pela primeira vez, sem culpa. O passado não podia ser mudado. Mas agora, eu tinha o presente nas mãos. E o futuro, bom, o futuro seria todo meu. 2 meses se passaram desde aquela reunião. Rafael pediu transferência para uma filial no interior do estado, e eu assinei o pedido sem hesitação. Ele saiu sem se despedir de ninguém, e tudo que deixou para trás foram murmúrios abafados nos corredores e uma reputação que, lentamente, começava a ruir. Minha mãe ainda me mandava mensagens de tempos em tempos, sempre tentando resgatar algum laço que ela mesma havia cortado com anos de desprezo e negligência. Eu nunca respondi. Não por rancor, porque isso eles nunca entenderiam, mas por paz. Porque quando a gente passa a vida inteira engolindo humilhações, chega uma hora em que a indiferença vira escudo. A empresa crescia. E com ela, crescia também minha postura. Eu não precisava mais provar nada. Meu nome já não era um sussurro de dúvida, mas uma afirmação de presença. Eu era, finalmente, o que sempre fui. Só que agora, eles sabiam. Foi então que o telefone tocou. Era um número que eu reconheceria até de olhos fechados. O celular do meu pai. Toquei na tela com calma, já imaginando o que viria do outro lado. Filha. A voz dele veio arrastada, hesitante, como quem tenta parecer calmo diante de um incêndio. Oi? Respondi com a mesma frieza de quem aprendeu a se proteger com silêncio. Eu sei que faz tempo. Mas, estamos com um problema. Sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Que tipo de problema? Do outro lado da linha, ouvi um suspiro longo, pesado. A empresa, sua mãe e eu, fizemos um investimento que não deu certo. Perdemos uma parte considerável do que tínhamos. E, a casa está hipotecada. Continuem. Falei como se estivesse ouvindo um relatório qualquer. O banco quer o pagamento em 30 dias, ou vamos perder tudo. E seu irmão, ele não tem como nos ajudar agora. A frase final era o que ele realmente queria dizer. Não era sobre pedir ajuda. Era sobre reconhecer que a aposta de vida deles, Rafael, havia falhado. E a única que podia salvá-los era a filha que eles desprezaram. Por que me ligou? Perguntei. Porque você é a única pessoa que pode resolver isso. A ironia me queimou por dentro. A única? Ou a última? Do outro lado, o silêncio foi tão profundo quanto revelador. Eu levantei da cadeira e caminhei até a janela, observando os prédios refletirem a luz dourada do fim da tarde. Me vi ali, refletida no vidro, a mulher que eles tentaram apagar, agora sendo a única esperança. Vou pensar, disse, antes de desligar. E pensei. Por exatas 48 horas, deixei que eles sentissem o que eu sentia quando precisava de apoio e só encontrava portas fechadas. Deixei que experimentassem o gosto amargo da humilhação. No terceiro dia, enviei uma mensagem curta, objetiva. Se quiserem salvar a casa, me encontrem com toda a documentação amanhã às 10 horas. Tragam o que restou do contrato de hipoteca. Eles chegaram antes do horário. Meus pais estavam sentados lado a lado, com pastas nas mãos e olhos baixos. Pela primeira vez na vida, vi minha mãe sem maquiagem. E talvez aquilo tenha sido o mais simbólico de tudo. Esperei eles falarem. A casa é tudo o que temos, disse ela, a voz embargada. Passamos nossa vida ali.
E passaram boa parte dela me fazendo sentir que eu era um erro. Ela olhou para mim com os olhos marejados. Meu pai permaneceu calado. Pela primeira vez, ele entendeu que qualquer tentativa de justificar não serviria. Eu vou pagar a dívida da hipoteca. Eles se entreolharam aliviados. Mas antes que pudessem me agradecer, continuei. Com uma condição. Silêncio. Expectativa. A escritura da casa será transferida para o meu nome. Minha mãe engasgou com o ar. Meu pai empalideceu. Você quer tomar a casa? Ela sussurrou. Não. Eu quero proteger o que vocês tentaram perder. A diferença é que agora vai ter dono de verdade. Eles hesitaram. Mas sabiam que não tinham escolha. E outra coisa, acrescentei. Não esperem mais convites. Não esperem mais aniversários, festas, ceias de Natal. Eu não vou fingir que somos uma família unida só porque agora vocês precisam de mim. Assinaram os papéis em silêncio. Quando saíram da sala, deixaram para trás não apenas documentos, deixaram um passado inteiro de desprezo que, agora, não valia mais nada. Na semana seguinte, a casa foi oficialmente transferida para o meu nome. Enviei um oficial de justiça para entregar a notificação de reintegração de posse. Eles tinham 30 dias para desocupar. E foi só aí que começaram as ligações. Isso é vingança? Minha mãe gritou em um dos áudios. Nós somos seus pais. Eu não respondi. Eu só respirei. Profundo. Calma. Serena. Porque não era vingança. Era justiça. Justiça por todos os natais em que eu fui esquecida. Por todas as vezes em que me chamaram de peso morto. Por cada sorriso falso que escondia desprezo. A casa era deles. Mas eles nunca fizeram dela um lar. Agora, eu faria. Mas do meu jeito. Com paredes silenciosas, onde finalmente reinava a paz. E o nome na escritura? O nome era meu. O dia em que os oficiais chegaram à antiga casa dos meus pais foi abafado, pesado. O céu parecia cúmplice daquela história, carregado de nuvens densas como se o universo também aguardasse em silêncio o desfecho de tudo que um dia foi desfeito dentro daquela casa. Eu não fui até lá pessoalmente. Não por medo, jamais, mas porque havia aprendido que certos espetáculos devem ser assistidos à distância. Eles não mereciam a dignidade do meu olhar no momento da queda. Mereciam apenas o peso da minha decisão. Uma amiga de confiança, advogada, me enviou uma foto discreta da cena, minha mãe com os braços cruzados, furiosa, parada na calçada com uma caixa nos pés. Meu pai, sentado no meio-fio, com a cabeça baixa, cercado por sacolas plásticas e um ventilador antigo. A mobília, empilhada de qualquer jeito no caminhão de mudanças, parecia tão deslocada quanto eles naquele cenário. Era quase poético. A mesma arrogância que um dia encheu aquela casa agora escorria pelas frestas da humilhação. E Rafael? Ele não apareceu. Talvez estivesse tentando fingir que nada daquilo tinha a ver com ele. Ou talvez soubesse, no fundo, que tudo aquilo era também culpa dele. Dias depois, recebi um e-mail do banco confirmando a finalização do processo de reintegração. A casa agora era oficialmente minha. Mas diferente deles, eu não a preenchi com ruídos. Não chamei fotógrafos, não dei festas, não publiquei nada. Apenas contratei uma equipe para uma reforma completa. Quis apagar cada centímetro daquilo que me fazia lembrar de como fui tratada ali dentro. Eu não queria vingança. Eu queria recomeçar. Refiz o piso da sala, troquei as janelas, pintei cada parede com uma cor que inspirasse silêncio e presença. Transformei o antigo quarto onde fui chamada de peso morto no meu escritório pessoal. E ali, em uma estante central, coloquei uma única moldura. Dentro dela, o contrato de transferência da casa assinado por eles. Como lembrete. Como marca. Como testemunho da virada que ninguém acreditava que eu seria capaz de dar. O tempo passou. E com ele, o silêncio deles se tornou mais barulhento que qualquer grito. Minha mãe não tentou mais me ligar. Meu pai desapareceu do radar. Rafael, vez ou outra, aparecia em sites de emprego como uma profissional disponível para recolocação.
Curiosamente, ninguém mencionava mais aquela frase do casamento: coitada da minha irmã. A coitada era agora dona de tudo. Mas mesmo com a justiça feita, havia algo que eu ainda não tinha feito: olhar para mim com a mesma compaixão que oferecia ao mundo por tanto tempo. Durante anos, fui forte por obrigação. Aguentei calada. Cresci à força, engolindo indignações enquanto sorria por fora. Agora, sozinha naquela casa remodelada, entre paredes que finalmente me acolhiam, eu permiti chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Chorei pela menina que pediu aprovação e só recebeu desprezo. Pela jovem que teve sua inteligência ridicularizada. Pela mulher que, mesmo vencendo em silêncio, era chamada de a fracassada. E depois que chorei tudo, me olhei no espelho. Não vi mais a irmã rejeitada. A filha ignorada. A empresária desacreditada. Vi uma mulher completa. Que caiu 1000 vezes e levantou em todas. Na semana seguinte, recebi um convite inesperado. Um evento do setor empresarial, em que eu seria homenageada como uma das líderes de maior impacto no ano. Quase não aceitei. Não gosto de palcos. Nunca gostei. Mas havia algo simbólico ali. Aquela era uma sala onde, anos atrás, eu teria sido barrada na entrada. Fui. Vesti um terno branco elegante, cabelos soltos, postura firme. Quando anunciaram meu nome, a sala se ergueu em aplausos. Não pelos números, embora eles fossem impressionantes, mas pela história. Pela trajetória. Pelo que eu representava. Subi no palco, peguei o microfone e respirei fundo. A plateia me olhava como se esperasse um discurso técnico. Mas eu tinha outra coisa em mente. Eu não estou aqui por sorte. Nem por acaso. Estou aqui porque resisti. Quando todo mundo dizia que eu não era suficiente. Quando me chamaram de tola, de coitada, de inútil. Quando minha própria família zombava da minha coragem de sonhar. Pausas são armas quando se sabe usá-las. Fui chamada de fracassada. De invisível. E talvez, para muitos, eu realmente fosse. Mas invisível não significa inexistente. Eu estava ali. Trabalhando. Planejando. Crescendo em silêncio. Meus olhos passearam pela plateia. Vi rostos emocionados. Algumas lágrimas discretas. Se você também foi silenciado, se disseram que você não era bom o bastante, que não tinha talento, que seu lugar era no fundo, saiba, ninguém tem o direito de te definir. Deixei o microfone sobre a base. Aplausos ensurdecedores tomaram a sala. Mas mais alto que o som das palmas era o som dentro de mim, aquele que dizia, com calma, que eu finalmente havia encerrado um ciclo. Naquela noite, ao voltar para casa, me sentei no chão da sala e fechei os olhos. A paz era estranha no começo. Mas deliciosa. Minha história não é sobre vitória. É sobre superação. Sobre o silêncio que virou resposta. Sobre a rejeição que virou combustível. Sobre a queda que virou voo. E agora, quando alguém me pergunta o que aconteceu com a minha família, eu respondo com sinceridade. Nada. Eles apenas ficaram onde sempre estiveram, no passado. Porque o meu presente é só meu. E o futuro? O futuro, eu escrevo com as minhas próprias mãos. Fim.